Módulo anterior, nós encerramos em oferta. O que acontece? Nós vamos agora falar de proposta. Proposta obrigatória é a manifestação da vontade que obriga o policitante a assumir a responsabilidade quanto à sustentação e validade do negócio, diante da aceitação do oblato. Professor, o que é isso? Que palavras são essas, pelo amor de Jesus? O que significa? São palavras técnicas que estão lá no nosso Código Civil, no artigo 427, e essas palavras nada mais é do que diz a responsabilidade quanto à sustentação da validade de quem assume o negócio, né? Assume essa responsabilidade, que é o policitante, e quem aceita, que é o oblato. Propostas, nós temos várias situações. A presente, o promitente e o aceitante estão pessoalmente presentes, ou em contato telefônico, né? Ou outro meio semelhante, que precisa conter objeto, preço e prazo. Então, quando se fala em proposta, eu preciso ter esses 3 requisitos: objeto, preço e prazo. Ausente, manifestada a aceitação à proposta quando for efetuada a postagem do proponente, ao proponente. Por quê? Porque na medida de que eu coloco uma proposta num envelope e envio pelos correios, ela vai se tornar ausente. Fora do prazo, é necessário fazer uma nova proposta. Então, se eu tenho um preço, um prazo e um objeto, e porventura houve algum problema e não deu para cumprir aquele prazo, vamos fazer uma nova proposta, certo? Caso a aceitação seja expressa e o proponente tiver dispensado, será concluído o contrato, mesmo não chegando a tempo a recusa. Aqui é uma exceção, certo? Outra situação, informática. Nós estamos hoje voltados muito para a era da tecnologia, né? E os as situações via informática, via tecnologias, vai dizer o quê? Contratos online ou real time, considera-se entre presente, porém por e-mail considera-se entre ausente. Essa regrinha é simples, na medida de que eu tenho um contato simultâneo, seja no contrato ou seja na proposta, eu vou ter o quê? Uma negociação entre presente. E na medida de que eu envio o e-mail e não tenho o retorno, aí já vai ser entre ausentes, ok? Contratos imobiliários. Gente, esses aqui de suma importância. Por quê? Porque o contrato imobiliário ele vai seguir a regra geral de todos os contratos, que é princípios, as classificações, mas ele vai estar pautado para tudo que diz respeito ao ramo imobiliário. Então ele é o quê? É aquele que envolve questões relacionadas à posse e propriedade e a algo atinente a imóvel. Fiquem tranquilos que posse e propriedade nós vamos estudar no decorrer dos módulos, ok? Contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, doação, então tudo que diz respeito ao ramo imobiliário. Espécies de contrato. Contrato de compra e venda é super fácil, é aquele que tem objeto, preço e prazo, e que eu estou fazendo a compra e a venda de um produto, ou de um imóvel, de um objeto. Contrato de prestação de serviço. Hoje nós temos, por exemplo, microempreendedores individuais, que é o MEI. Então, eles são prestadores de serviço, dentre outras classificações. Então, eu presto um serviço, seja administrativo ou de qualquer natureza, né? Contrato de locação, nós temos a lei do inquilinato que vai reger todas as regras relacionadas à locação. Contrato de corretagem é o que os futuros corretores de imóveis vão firmar com clientes, construtoras, imobiliárias. Esse contrato de corretagem nós vamos estudar bem minuciosamente também na disciplina de operações imobiliárias. Então aqui no material está bem claro a classificação de cada um, o conceito de cada um. Aqui é para vocês entenderem de maneira geral, certo? Doação, tranquilo. Eu tenho um imóvel e eu quero efetuar a doação para um ente querido. Então, eu faço um contrato de doação que é uma espécie de contrato imobiliário, ok? Cláusulas obrigatórias. Cláusulas obrigatórias no contrato. Qualificação das partes, descrição. O que é a qualificação das partes? É onde que eu sou
onde resido, quais são os meus documentos, né, RG, CPF, qual é a minha profissão. Então, qualificar as partes é isso. Descrição do imóvel. É o quê? É um apartamento? É uma casa? Que imóvel é esse que está sendo negociado? Valor. Se aquele imóvel possui documentação, nós vamos estudar na disciplina de registro a questão das documentações. Se eles têm cláusulas de desocupação, né? Se eles têm dívidas, cláusula penal e assinatura, certo? Aqui é só para vocês terem uma noção geral de que o contrato ele segue algumas regras e que essas aí elas são primordiais para que ele seja um ato jurídico perfeito, ok? Agora vamos falar da cláusula compromissória. A cláusula compromissória é uma cláusula que ela pode ser inserida, né, nos contratos, não é uma obrigação, mas é super interessante ela ser inserida. Por quê? Porque essa cláusula, em 2015, na Lei 13.140, ela é uma lei sobre mediação de conflitos, arbitragem, mediação e arbitragem. Então, ele diz o quê? Em caso de conflitos entre as partes, essa cláusula rege a possibilidade de ser feito um acordo por meio da mediação de conflitos extrajudiciais imobiliários entre particulares. Como é que funciona? Aqui, na nossa 23ª região, que é o CRESSE, dentro da sede, tem um setor chamado SEMAC, que são câmaras, a gente chama o termo câmara de mediação. Lá existem mediadores, no qual eu também, inclusive, fiz o curso, né, no SEMAC, né, super renomado. E o que é o mediador? O mediador ele vai evitar que tudo que exista de lide, de controvérsia, gere um processo. Então, por mais que nós estejamos falando de área jurídica, que devemos consultar os advogados, perfeito, tá certíssimo, mas nem tudo eu preciso judicializar. Então, às vezes há um problema ali simples de resolver, vamos chamar as partes com o terceiro desinteressado, que é o mediador, para que ele possa viabilizar aquela negociação e evitar futuramente uma jurisprudência, um processo mais cansativo, um processo mais moroso. Então, assim, hoje, inclusive, muitos advogados estão se qualificando como mediadores extrajudiciais para justamente aprender técnicas de resolução de conflitos, né? Para que não judicialize devido à morosidade do caminho que o processo segue. Então, essa cláusula compromissória, ela é super importante nos tempos atuais, porque nós temos um setor, né, que nos resguarda dentro da nossa classe, que no caso é o CRESSE, ele oferece essa bonificação, né, para que nem tudo seja judicializado. Então, assim, essa cláusula, ela é perfeita para resolver pequenas rusgas, né? Às vezes é um probleminha tão simples que o cliente, ele não quer resolver direto, nem com o corretor, nem com o comprador, enfim. Ele quer a presença de um terceiro desinteressado, que o terceiro desinteressado, no caso, é o mediador, que ele precisa ser qualificado, ele precisa entender de técnicas de resoluções de conflito, ou seja, professora, qualquer um pode ser um terceiro desinteressado? Pode, desde que ele se qualifique. Vocês estão se qualificando para serem corretores de imóveis e fazer uma intermediação qualificada. A cláusula compromissória também. O mediador de conflitos extrajudiciais, por que extrajudiciais? Porque eu não estou ainda na seara jurídica, eu estou ali tratando do assunto para que ela não venha a ser judicializada. Então, é muito, muito interessante. Estudem sobre essa lei da mediação e procurem a fundo ampliar os conhecimentos de vocês futuros, porque muitos não dão importância a essa lei por achar que, não, é muito chique judicializar, não desmerecendo aos nossos colegas advogados e
e não desmerecer o âmbito jurídico, mas se nós podemos tratar e cuidar para que a nossa imagem não seja maculada, tomem essa ciência de que existe essa possibilidade de vocês chamar um terceiro desinteressado para resolver o problema antes daquele problema seguir um caminho altamente extenso. Então, hoje os advogados atualizados, eles estão procurando entender como é que funciona a mediação para poder resolver o conflito de forma mais célere, ok? Então, essa cláusula eu friso bastante, até por eu ser mediadora, né? Eu friso muito, eu sou muito adepta da resolução do conflito antes da judicialização. Porque na medida de que eu judicializo, eu preciso que o judiciário trabalhe de uma forma mais completa, né? Realmente as causas que poderão ser ingressadas no judiciário, elas têm que ser muito complexa. Enquanto que, por exemplo, um conflito de disponibilidade, o cliente se revoltou porque duas pessoas adquiriu ali, beleza, ele está resguardado juridicamente, pois vamos chamar ali na Câmara, vamos negociar, vamos intermediar. Aqui ainda não é, infelizmente, muito visado essa questão da cláusula compromissória. Mas, assim, pela minha experiência de ter morado fora um tempo, lá em São Paulo, e lá é muito, muito comum as pessoas chamarem para negociar, para não gerar uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É gerar, por exemplo, o SPC e Serasa para pessoa jurídica, para uma empresa, uma jurisprudência é macular o nome, é um juiz decretar uma sentença favorável ou desfavorável e ali vai gerar como é que eu posso explicar para vocês? Vai gerar uma sementinha que pode prejudicar a imagem daquela situação, daquela empresa. Então, eu estou tentando explicar de uma forma mais sucinta, né? Um termo mais popular para que vocês entendam. Mas é muito interessante essa cláusula, ok? Extinção do contrato. Várias formas de extinção. Resolução, resilição e rescisão. Professora, mas que nomes são esses? Resolução é um inadimplemento culposo ou fortuito. É quando há um descumprimento do contrato, deve ser tecnicamente resolvido. A rescisão é tranquilo, podendo ser a resolução em caso de inadimplemento também, mas também de uma extinção do contrato em caso de lesão em estado de perigo. E a resilição é a extinção de um contrato por simples manifestação de vontade ou de ambas as partes. Aqui, eu achei bem interessante essa imagem que eu peguei do CNJ para vocês entenderem que é uma coisa super sucinta e que não é um bicho de sete cabeças a extinção do contrato. Ou seja, ele nasce, ele tem o caminho e depois ele pode ser extinto, ok? Distrato. Distrato é o desfazimento do contrato. Põe fim ao negócio anteriormente realizado. Faz-se pela mesma forma exigida do contrato. Distrato é o termo que vocês vão utilizar muito no dia a dia do corretor. Porque eu tenho um contrato, o cliente não quer mais firmar aquele... pois vamos fazer um distrato, beleza? É o desfazimento. E agora, em 2018, nós fomos contemplados com a Lei 13.786. Essa lei, ela é muito conhecida como a Lei do Distrato. Então, ela diz o quê? Disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidades imobiliárias em incorporação imobiliária. Segurem, porque incorporação nós vamos estudar também a nossa lei da incorporação lá no finalzinho do nosso módulo. E o parcelamento do solo urbano também nós vamos estudar lá no finalzinho do nosso módulo para vocês entenderem. Esta lei, vocês precisam entender o que é a incorporação e o que é o parcelamento, ok? E o regulamento é chamado de distrato imobiliário. Essa lei, ela é uma lei muito complexa. Então, ela é uma lei que gerou uma certa... quando ela saiu, então ela gerou muitas dúvidas de como aplicar, de quais são as circunstâncias. Então, assim, aqui é só para vocês entenderem que existe uma lei agora nova de 2018 que vai tratar dessas duas situações, da incorporação e do parcelamento. Lá na frente nós vamos falar do parcelamento e da incorporação e nós vamos remeter novamente
a alguns tópicos desta lei, ok? Vamos encerrar o nosso módulo aqui. O nosso próximo módulo vai ser falando sobre posse, né? Que é um instituto que vocês também vão ter conhecimento, mas que a questão dos contratos, a visão geral de como existe um contrato, de como ele é confeccionado, de quem está envolvido, de quando ele é extinto e quais as formas de extinção, nós encerramos aqui neste módulo, ok? Vamos aguardar o próximo, que vocês vão ter muitas novidades e o material está bem detalhado. Aqui é uma forma geral para que vocês não fiquem a esmo, vocês entendam o que são os conceitos e quando utilizar esses benefícios, ok? Muito obrigada!